Bueno, como le decíamos, amigos, ya estamos en estudio con la presencia de un amigo de hace mucho tiempo, el vereador santanense Dagberto Reis. Es un hombre multifacético, como le decíamos, bueno, es vereador, dirigente obviamente político del Partido de los Trabajadores, pero además es un hombre aficionado y muy vinculado al carnaval santanense y, como si fuera poco, competidor, radialista. ¿Cómo estás, Dagberto? Gusto recibirte en nuestra cámara casa. Prazer é nosso estar contigo aqui, Juan, estar com os amigos do Canal 8, agradecer pelo espaço, agradecer pela oportunidade, né? Nós estamos vivendo aí esse período que antecede o Carnaval, né? Você falava agora sobre o carnavalesco e a gente sente muita saudade aí, né? De que Livramento desde 2015 sem Carnaval, depois tivemos todo esse período da pandemia. Este ano se preparava em Rivera para fazer um grande Carnaval, que infelizmente, né, devido à pandemia, eu acho que uma decisão correta, né, não vai ser realizada, né, mas estamos aqui, estamos à disposição para conversar contigo, para conversar com os telespectadores do Canal 8, enfim, e responder os questionamentos que nos encaminhares. Para entrar ya haciendo boca, ¿por qué es tan difícil dialogar con la prefeita Ana Tarouco? Porque hace un buen tiempo que el legislativo viene con problemas, ¿no? con la prefeita. Desde hace un buen tiempo hemos dialogado contigo en alguna oportunidad y nos decías que la prefeita no habla con el legislativo. ¿Sigue de la misma manera? O diálogo, Juan e telespectadores do Canal 8, ele acontece, o diálogo sempre pressupõe respeito. Se eu te respeitar, nós podemos até pensar diferente, mas nós vamos dialogar. Agora, se eu não te respeitar, que é o que acontece com a prefeita de Santana do Livramento, a prefeita de Santana do Livramento, para que os amigos riverenses tenham uma ideia, ela não respeita o poder legislativo. Ela é uma delegada de polícia que tenta impor, né? Aquilo que ela pensa, as suas ideias, e sobrepor ao legislativo. Ela não é nem um pouco democrática, ela é uma absoluta, ela é alguém que quer passar por cima do poder legislativo. Então, não tem como ela respeitar o poder legislativo. Ela não tem como ela dialogar com o poder legislativo, porque simplesmente ela não respeita o poder legislativo. Então, ela dialoga com outro vereador, mas ela não dialoga com o poder em si. Ela tem esta dificuldade, talvez até pela sua formação policial, talvez por ser uma delegada de polícia, enfim, por não ter nenhuma vivência na política, por não ter nenhuma vivência democrática. E eu acho que a população de Santana do Livramento cometeu um tremendo erro ao colocar este novo na política, né? Foi o novo que surgiu ali. Eu acho que um novo que não contribui em nada, porque a gente hoje discute a questão do IPTU, que ela colocou um aumento abusivo de 33,82% e que mente descaradamente para a população. Ela está mentindo, digo isso aos amigos riverenses, ela mente quando diz que o Legislativo tinha conhecimento desse fato. Não, o que ela mandou para o Legislativo foi a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde está previsto que haverá uma diferenciação dos valores de IPTU, que eram 19 milhões de reais no ano de 2021 e que passa para 30 milhões de reais no ano de 2022, isso é uma previsão de arrecadação. Ali na peça orçamentária não está escrito 33,82%. Aliás, hoje a Justiça disse que a prefeita concedeu uma liminar à prefeita para que ela continue cobrando o IPTU. Nós consideramos que o Poder Judiciário está totalmente equivocado e acredito que a juíza, ao dar o seu despacho, ela não leu, né, todo o decreto legislativo e ela não estudou, né, o que diz o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele diz que não pode, em nenhum momento, uma prefeitura colocar um aumento superior à inflação. A inflação do período, no ano de 2021, no Brasil, foi de 10,60%. Então, 10,6% no caso. 10,6% deveria ser um aumento do IPTU e não 33,82%. No demais, a cidade está tirada, a cidade está abandonada, Pasto Alto crescendo, ela não paga o piso nacional dos professores. Vamos por partes, Dagberto. Yo quiero detenerme un poquito justamente en este aumento del 33 y pico por ciento, 33,82% del IPTU. IPTU viene a ser la contribución inmobiliaria. Que sí, nosotros llamamos impuesto predial y territorial urbano. Exacto. Es lo equivalente a nosotros la contribución inmobiliaria. Ahora, ustedes emitieron un decreto, no sé cómo llamarlo. Decreto legislativo. Ahí está, el decreto legislativo que derribaba esa resolución.
Así, aún así, la prefeita se mantuvo en esto. Ustedes iniciaron una acción legal en la que la justicia a priori les fue esquiva. ¿Cómo sigue ahora el trámite? Porque me imagino que el legislativo no va a quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Ahora yo pregunto, ¿es seria una estructura jurídica en la que no se puede prácticamente avanzar durante mucho tiempo? Vienen marchas contra marchas. Bom, primeiro a prefeita emitiu um decreto que não cumpre a lei, um decreto que é ilegal, até porque não cumpria prazos, porque deveria ter sido informado até o final do ano, até 31 de dezembro, este percentual deveria ser informado. Ela não fez isso, ela fez isso somente no mês de janeiro. Somente aí já estaria ilegal. Sem colocar que houve, de parte do Supremo Tribunal Federal, já lá no ano de 2014, num caso semelhante, em que ele considerou que a prefeitura da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, havia extrapolado, exorbitado do seu direito com relação ao IPTU, quando aumentou o valor acima da inflação sem passar pela Câmara de Vereadores. Ponto. O que a prefeita utiliza-se? Ela utiliza-se do custo unitário básico da construção, que eu tenho uma lei lá de 2007 em Santana do Livramento, para colocar, e esse custo unitário básico da construção, ele é regido pelo IGPM, que foi o índice que ela utilizou para aumentar em 33,82%. Mas o que diz o Código Tributário Nacional? O Código Tributário Nacional diz que não pode aumentar acima da inflação. Então, o aumento de 33,82 está equivocado, porque ele aumenta acima da inflação. O que a Câmara fez? A Câmara foi e derrubou o decreto da prefeita. A prefeita, de forma desrespeitosa, é um respeito legislativo, ela emitiu um novo decreto com uma série de considerandos e colocando-se como juíza, com uma série de considerandos, ela diz ali por que não iria acatar e dizendo que haveria renúncia de receita, o que não é verdade. Os 30 milhões esse com relação ao IPTU é uma previsão de arrecadação, não significa que venha a ser arrecadado, e se não for arrecadado, ela não será autuada pelo Tribunal de Contas, somente ela passa a ser autuada se ela não cobrar o imposto, se ela abrir mão da cobrança do receita. E se mantém no mesmo algoritmo dos 33,82%. Isso, ela coloca os mesmos 32, aliás, o decreto é o mesmo. Daniel, nem sequer a negociação. Sim, ela nunca chamou Câmara para negociar, nunca conversou, nada disso. E isso que foram os 17 vereadores que foram favoráveis. Não foi um nem dois, não foi uma maioria, foi a unanimidade, foram todos os vereadores. Tem base política a prefeita atualmente? Ela não tem base, ela tem alguns vereadores que dialogam com o vice-prefeito. Ela não tem base, ela não tem, o partido dela tem apenas um vereador e ela tem alguns vereadores, né, que dialogam com ela. Né? Ela não chega a ter uma base formada na Câmara de Vereadores, justamente por isso, né? É porque ela não dialoga com o Poder Legislativo. Então agora o que acontece? Ela emitiu um novo decreto que nós vamos derrubar na quarta-feira, os vereadores vão derrubar novamente. A Justiça concedeu uma liminar a ela no dia de hoje, nós estamos entrando amanhã com a nossa Procuradoria Jurídica com um agravo, e pedindo para que, eu entendo que a meritíssima, ela não foi capaz de ler, né? Porque se ela tivesse lido o que diz o Código Tributário Nacional, certamente ela não teria dado a liminar à prefeita. Então tomara que ela leia, e se não ler, nós vamos aí avançar nas instâncias superiores na Justiça. A Prefeitura fixou um prazo aí para o pagamento do IPTU como o dia 31 de março, com desconto de 20%. Então, o contribuinte ele não será prejudicado, ele terá até o 31 de março para pagar com o desconto de 20%. E até abril com 15% de desconto, até o final de abril com 15% de desconto, e até maio com 10% de desconto. Então o contribuinte não será prejudicado. Então o senhor e a senhora que é santanense, que está nos acompanhando agora, muitas pessoas de Santana do Livramento que acompanham o canal 8, e pode ficar bem tranquilo. Tem até o 31 de março para poder pagar. Nós vamos continuar ingressando na Justiça até que, né, estejamos convencidos de que é legal este aumento aí, que nós consideramos que ele é ilegal e temos aí como comprovar que ele é ilegal. ¿Cuál es la actitud que adoptan los vereadores, esto que tú decís, que dialogan con la segunda jerarquía? Cuando se votó esto, pues tú dijiste que se votó por unanimidad el decreto legislativo, ¿ellos votaron a favor de este decreto o simplemente no estaban en sala? Eles estavam, todos eles votaram, teve a participação dos 17 vereadores, eles votaram, até porque todos os vereadores entendem que não é legal
E há um entendimento, eu acredito que ali todos votaram de uma forma muito consciente, entendendo que ele era ilegal e vendo que nós, quando apresentamos o decreto legislativo, eu e o vereador Henrique Silveira, que fomos os proponentes deste decreto para sustar o decreto da prefeita, eles verificaram que nós estávamos com um embasamento legal e com toda a jurisprudência necessária aí para que esse decreto não fosse aprovado. Eu tenho certeza que esses vereadores não concordam com a prefeita. E a prefeita, ela ataca, os próprios vereadores são atacados por ela. Porque ela diz, estão fazendo política, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ela ataca os próprios vereadores da base dela, que lamentavelmente, né, aceitam serem atacados. Eu acho que ela desrespeita também os vereadores da sua base. Hoy tuvieron una instancia importante, supe que tenías una actividad importante por la mañana también, porque a los televidentes que no lo saben, constitucionalmente en Brasil los salarios de los docentes se reajustan cada 1 de enero. Y este año debieran haber aumentado de 2.800 reales a 3.800, si no me equivoco. 3.800 alguna cosa, ¿verdad? El Livramento não passou isso. Isso é outra prova do autoritarismo da prefeita de Santana do Livramento, que não respeita os professores e também mente para a população quando fala a respeito disso. A prefeita de Santana do Livramento, ela é uma mentirosa contumaz, né? Ela mente descaradamente nas redes sociais, ela mente nas emissoras de rádio, ela não diz a verdade. A prefeita, ela diz que não pode aumentar o salário dos professores porque ela estaria ultrapassando o limite prudencial, que é de 53% com relação ao pagamento de pessoal. Isso estaria fazendo com que ela extrapolasse. Ora, o recurso que ela vai receber... Isso argumenta, então, uma legislação municipal. É uma legislação nacional. Todos os prefeitos têm um limite prudencial de gastos com o pessoal. É um limite que tem que ter de gastos com o pessoal. Só que vários tribunais de contas de vários estados, eles não consideram o recurso do Fundeb, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é um recurso que é recebido do governo federal. O município de Livramento, ele vai receber 41 milhões, eu estou falando de 41 milhões de reais para pagamento de pessoal e para compra de imobiliário, para compra de classe, para compra de quadro, lousa, enfim, para essas questões aí do mobiliário e pagamento de pessoal. Então, quer dizer, ela coloca isso dizendo que extrapola o limite prudencial, que não é verdade. Que não é verdade, que o município vai receber um recurso federal que é considerável de 41 milhões de reais e que dá para pagar todos os professores. Eu te digo que pode até faltar um recurso aí, se incluir também os funcionários de escola, o pessoal das serventes, as merendeiras, aí pode até faltar alguma coisa. Mas mesmo que venha a extrapolar, a passar no limite prudencial, não é contado. Esse valor recebido do governo federal não se conta. E se isso realmente viesse a acontecer, ela poderia demitir os cargos de confiança, né? Ela poderia demitir os seus cargos de confiança e pagar os professores. Então ela desrespeita os professores, ela desrespeita a educação, né? Aliás, como é prática dos governos de direita, como é prática dos governos do DEM, que é o partido da prefeita. A mí me llama poderosamente la atención justamente que se argumenten cosas como las que tú comentas, que yo lo he leído también, que argumenta la prefeita, cuando en realidad uno no ve a priori. Es verdad que nosotros estamos del otro lado de la frontera, pero esta es una ciudad sola, en la que estamos conviviendo permanentemente. Y uno pasa para el lado del Livramento y es lastimoso ver el estado, por ejemplo, de las calles en plena zona céntrica. Pasar por la Tamandaré, a la altura más o menos del corredor de ómnibus, es un calvario. Entre los pozos y el pavimento hundido por los propios ómnibus, es vergonzoso para una ciudad que desea ser parte de un corredor hasta turístico. Yo no sé, no logro entender cómo se puede sostener una cosa como esta. Por otro lado, y justamente trayendo a consideración o a colación el asunto de las calles, ¿en qué quedó el tema de la usina de asfalto que ustedes y tú particularmente durante tanto tiempo han venido reclamando? A prefeita de Santana do Livramento utilizou agora cerca de 2 milhões de reais
segundo ela, de recurso livre, mas é muito fácil, né? Tu passou todo um ano que teve pandemia e tudo mais, em que ela não utilizou boa parte dos recursos que poderiam ser utilizados aí na área da educação, ela não teve que utilizar, enfim, em que ela sugou, não deu reajuste aos funcionários públicos, enfim, em que ela deixou de lá, deixou a cidade abandonada, não limpou a cidade, ela resolveu. A cidade é um horror, né? É uma pouca vergonha, a sujeira de Santana do Livramento, isso dá vergonha na gente, a gente como cidadão santanense, porque tu sabe que isso basta uma pá e uma enxada, enfim, e uma foice e um facão para poder limpar, para poder fazer uma limpeza na cidade. E ela não fez isso, e aí ela asfaltou algumas ruas no bairro São Paulo a um custo de R$2 milhões. Esse custo de R$2 milhões foi pago para uma empresa, para uma empreiteira. Eu sempre discuto que tu podes fazer com a usina de asfalto, o asfalto é bem mais barato, o valor é bem mais baixo do que tu contratar uma empresa privada para fazer. Isso é como tu fazer comida na tua casa ou comprar comida, né? Se tu comprar comida, certamente vai pagar um pouquinho mais caro. Se tu fizer comida na tua casa, vai ser mais barato. Por isso que a gente normalmente faz a comida na nossa casa, a não ser aqueles que não têm um tempo, enfim. Mas mesmo aqueles que não têm um tempo, compra alguma coisa congelada, bota no micro ali, vai rapidinho ali, fazem a sua alimentação. Aqueles tem alguns que não podem, tem que comer fora, enfim. Mas eu dou esse exemplo aí para mostrar como a usina de asfalto do município que foi abandonada, e eu vou te dizer, alguém vai pagar por isso. Nós estamos envolvidos com uma série de coisas aí. Ela ficou abandonada durante 4 anos do governo anterior. E que lhe falta a usina para funcionar? Olha, a usina para funcionar, falta um gerador ali, né? Falta um gerador, basta um gerador para fazer ela funcionar ali, no espaço em que ela está. E eu não sei, hoje eu não saberia te dizer, porque faz mais de um ano, quase 2 aí que eu não vou lá, mas se falta algum equipamento, não sei te dizer. Agora, se falta algum equipamento, a responsabilidade é da prefeitura, a responsabilidade daqueles que assumiram ali. Mas os equipamentos necessários para ela funcionar ali, eram poucos equipamentos ali que poderiam ser adquiridos e fazer o asfalto, estaria asfaltando toda a cidade com asfalto próprio, sem nenhum problema. Mas preferem pagar empreiteiras, né, dar dinheiro para empreiteiras, que é o que está fazendo a prefeita nesse momento. Claro. Tenemos algunas sí buenas noticias, ¿no? En poco tiempo, bueno, no sé si en poco tiempo, pero por lo menos sabemos que se está comprometida la instalación de un nuevo parque eólico para Santana do Livramento. ¿Qué información tenés al respecto? Esse é um trabalho que vem desde 2004 do engenheiro Ronaldo Custódio. O Ronaldo é um particular amigo que a gente acompanha aí, ele foi diretor de operações da Eletrobras, da empresa que infelizmente que o governo do Bolsonaro está vendendo, está entregando aí para o capital privado. E ele fez todos os estudos técnicos na região da Coxilha Negra, que aliás é uma região de fronteira, né? E agora sai do papel com investidores aí a usina Cerro Chato, ou melhor, a usina da Coxilha Negra, né, que terá aí um total de 62 aerogeradores, que vai gerar aí 300 megawatts e que tem um investimento de 2,1 bilhões de reais e que vai gerar aí em torno de 600 milhões de reais vão circular no município de Santana do Livramento durante o período da sua construção. Esse 2,1 está incluído, inclusive, aí o valor da compra de aerogeradores, que, claro, não passa por Santana do Livramento, foi uma empresa alemã, se não me engano, que acabou vencendo a licitação para os aerogeradores. Mas boa parte desse recurso aí, cerca de 600 milhões de reais, vão passar por Livramento. E isso deixa para Livramento o imposto sobre serviço, o ISS, né? Que é um percentual de 3%, né, sobre todo esse valor, né, que vai circular no município, e todo esse valor também que vier a empresa depois a gerar quando o parque estiver gerando energia, né? Então, onde vai estar instalada esta usina? Na região um pouquinho adiante ali do Cerro Chato, na Coxilha Negra, né? Na região da Coxilha Negra, e naquele espaço ali onde já é bem próximo do atual parque eólico. E também vai trazer um retorno de imposto de circulação de mercadorias, o ICMS, para Livramento, depois de instalada. Ela gera empregos e impostos agora, durante esse período em que vai ser instalada. As obras devem começar em julho deste ano, de 2022. Deve ser inaugurada, eu espero, pelo presidente Lula, em 2023.
né? Espero estar lá, espero ver meu querido amigo Ronaldo Custódio, quem sabe aí até já como ministro da área de Minas e Energias. Eu acho que um forte nome aí para ocupar um cargo importante no governo, tem uma grande visão sobre essa questão da energia. Eu acho que o país ganhará muito se tiver o Ronaldo aí como ministro. Já estou fazendo campanha para o Ronaldo ser ministro do Lula, no futuro governo Lula, que a gente espera venha acontecer, porque chega, né? Chega de retrocesso no Brasil, né? Chega de desmandos no Brasil, porque tudo isso que a gente verifica aqui, por exemplo, as atitudes da prefeita de Santana do Livramento nada mais são do que o segmento de uma linha bolsonarista. Aliás, a prefeita sempre se identificou muito com o Jair Bolsonaro, fez várias fotos com o Bolsonaro, né? Eu me identifico com o Lula, eu tenho fotos com o Lula nas minhas redes sociais, eu tenho o meu nome quando o Lula foi preso, e justamente isso foi provado mais tarde, né? Hoje ficou provado que o juiz Sérgio Moro era um juiz ladrão e um juiz suspeito, né? E isso quem disse foi o STF. E quem sabe o que pode chegar a passar com ele judicialmente. E é verdade, ainda pode responder por isso, né? Pode responder por isso. Então eu sou do Lula, foi aquele que coloquei no meu nome, inclusive na Câmara de Vereadores estava ali, Dagberto Lula Reis. Eu coloquei meu nome quando o Lula esteve preso. Dagberto, vos sos una persona muy controvertida, generás amores y odios. Hay gente que te saluda muy bien, por ejemplo, Alejandra Rabasa te manda saludos, Flavia Retamar, buenas noches, nuestro vereador Dagberto. Neisy Molinos dice buenas noches, Claudinha, buenas noches. Después tenés los otros que no son tan buenos, dice. Dice, sí, bueno, lo voy a leer en español. Dice, pues sí, cuando Glauber estaba allá no hizo nada. Y después emite un comentario que no lo voy a leer porque es desrespetuoso, ¿no? Irrespetuoso. Después González dice, la usina está desmantelada, no hay nada, no sea mentiroso. Después otro, José Carlos Sabatini, permitime, bueno, buenas noches. E o mesmo José Carlos Sabatini disse Lula 2022. As pessoas que estão falando aí sobre a usina, permitam-me de uma forma muito respeitosa dizer que vocês estão equivocados, porque a usina funcionou durante o governo do Glauber. E se faltavam alguns equipamentos para melhorar o seu trabalho, esses equipamentos poderiam ter sido adquiridos. Acontece que venderam para a opinião pública, para o senhor e para a senhora que tem essa opinião, venderam que ela não funcionava. Agora, a usina não funcionando, quem ganha são empresas privadas que cobram muito caro para fazer o asfalto. E com relação aos comentários desrespeitosos, eu procuro não concordar, eu procuro discordar das pessoas, mas eu sempre as respeito, né? Eu lamento aí que tenham pessoas que sejam desrespeitosas, que se utilizam das redes sociais muitas vezes sem mostrar a cara, né? De la misma manera pienso yo, por eso no le doy lectura. Si viene un comentario, algo increpando, pero con respeto, por supuesto que el mensaje se lee. Eu respondo a todos aqueles que, mesmo não concordando, a gente responde. Mas o que for agressivo, o desrespeitoso, a gente não responde. Dagberto, nosotros ya nos quedan algo así como 8 minutos, pero en esos 8 minutos no puedo dejar pasar por alto el hecho que se viene a dar dentro de poco tiempo, que van a ser las elecciones. Está prácticamente definida la fórmula, todo indica que va a ser así, Lula-Geraldo Alckmin. Es una buena decisión, es una buena estrategia elegir como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin, teniendo en consideración su origen, su pasado político y sobre todo reconociendo que, es verdad, la justicia hoy ha determinado la inocencia de Lula, está libre de culpa y cargo, es elegible nuevamente. E se alguém tiver alguma prova, por favor, né? Tiver alguma prova contra o Lula aí, que vá até a Polícia Federal do Brasil e apresente uma prova contra o Lula, né? Claro, pero le costó mucho trabajo realmente poder quitarle ese peso de encima a Lula. ¿Era necesario realmente elegir como compañero de fórmula a alguien que ha estado sospechado muchas veces también de actos de corrupción? Eu considero um dos grandes líderes políticos do Brasil, daqueles que não conseguiram chegar a uma presidência da República. Enfim, nós tivemos tantos, Leonel Brizola, e um deles foi Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que foi do Partido Comunista, e o Luiz Carlos Prestes, num determinado momento da política nacional, quem leu o livro Olga deve ter se deparado com esta passagem do livro Olga, em que Getúlio Vargas mandou Olga Menário Prestes, que era o grande amor da vida de Luiz Carlos Prestes, mandou ela para as câmaras de gás de Hitler.
na Alemanha. E num determinado momento, ele depois que esse fato aconteceu, ele resolve, numa eleição no Brasil, declarar apoio a Getúlio Vargas, e as pessoas não entenderam, mas como? O cara mandou o amor da tua vida, mandou para uma câmara de gás na Alemanha, e agora tu estás apoiando o cara. Olha, que gesto de grandeza, né? Ele disse, olha, estou fazendo isso pelo meu país. Então, eu acho que hoje o que Lula está fazendo, tendo o Geraldo Alckmin, desafeto do Lula, e que foi desafeto nosso em muitos momentos, agora desafeto no debate, na discussão política, e jamais com um tom de violência, jamais com a agressividade que é colocada hoje pelo bolsonarismo. Então, eu acho que é um gesto de grandeza tanto do Geraldo Alckmin quanto do Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nós não estamos numa eleição normal, Juan. Essa não é uma eleição normal, essa não é uma eleição de direita contra esquerda, de centro contra esquerda, de centro contra direita, não. O Brasil, por muito pouco que não foi implementada uma ditadura no Brasil. Tá? Estiveram muito próximo de invadir o Congresso Nacional, de invadir o STF no Brasil. Então nós tivemos... 7 de setembro. Isso vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. Essa eleição vai ser uma eleição muito difícil. Então, eu acho que muito mais o Lula precisa, muito mais de uma garantia democrática do seu lado, de um respeito a outros segmentos políticos, e o governo que respeite outros segmentos políticos. O que o Lula está dizendo a partir do momento que tem o Geraldo Alckmin como seu vice? Está dizendo para a direita, está dizendo para o centro, olha, eu não concordo com vocês, mas eu quero dialogar com vocês, eu quero conversar com vocês. E o que o Lula está dizendo ao Deus Mercado, né? Ao Deus Mercado, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou privilegiar no meu governo os mais pobres, eu vou intensificar as políticas sociais, mas vocês não vão deixar de de continuar ganhando como ganham, né, e como sempre ganharam, e aliás ganharam muito nos governos Lula. Né? Eu hoje até conversava com um amigo que trabalha na área da engenharia civil, na construção de casa, e eu disse, olha, se o Lula voltar, certamente vai voltar o programa Minha Casa Minha Vida. E ele me disse o seguinte, assim, ó, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quando construir a casa através de um programa habitacional que era do governo Lula. Então, eu tenho certeza que os empresários vão ganhar e vão conseguir gerar emprego nesse país. Nós precisamos que os empresários gerem emprego. Então, eu creio que é uma espécie de um garantidor, digamos assim, para que nós não tenhamos um golpe contra o Lula, para que a gente possa avançar, né? Que a gente possa avançar nessas políticas sociais, ou enfim, que a gente possa retomar aquelas políticas sociais que nós tínhamos antes e que foram extintas aí desde o golpe contra Dilma, né? O golpe contra Dilma sepultou muitas políticas sociais, o que disseram de reforma trabalhista, de reforma da Previdência. Isso foi retirada de direitos dos trabalhadores, retiradas de direitos na Previdência, enfim. E o que acontece hoje com mais de 20 milhões com mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, 20 milhões de pessoas na linha da miséria. Esse Brasil que nós vamos recuperar com o Lula. As pessoas vão voltar a comer no governo Lula, vão voltar a fazer 3 refeições, vão tomar café, vão almoçar e vão jantar no governo Lula. E os mais pobres terão direito à universidade, não vai acabar como acabou nesse governo aí com o ProUni, enfim, com as universidades para os mais pobres, enfim. E as pessoas vão ter direito à dignidade de comer um churrasco no final de semana, né? De poder comprar um aparelho eletrodoméstico para sua casa, de poder comprar um automóvel, sim, né? Que tudo isso conseguiram fazer no governo Lula. Então, eu acho que é isso que o Lula representa e é isso que o Lula vem para fazer. Não se correrá o risco de que as empregadas domésticas possam viajar em avião? Empregados domésticos poderão ir viajar de avião. Aí, talvez não consigam ir para Disney, né? Porque, né, fique, né, como disse o ministro Paulo Guedes, né, mas consigam viajar aí consigam aí fazer um pacote turístico, viajar por esse Brasil afora, esse Brasil que é lindo, né? E que agora há pouco a gente conversava aqui sobre o Nordeste brasileiro, né, Juan? Enfim, que consigam viajar, que é isso que não gostava. A empregada doméstica viajando e o filho de pobre na faculdade, isso que doeu muito, né? Isso doeu muito nessa elite oligárquica brasileira que só quer privilégios para si, né? Com Lula, não vão deixar de ter os privilégios, mas os mais pobres também terão privilégios. Bueno, como suele suceder, cada vez que dialogamos contigo hay mucha repercusión, siguen apareciendo, felizmente no han aparecido nada que faltar al respeto, saludos nada más. Y bueno, Dagoberto, me queda agradecerte enormemente tu visita al programa.
un gusto haberte recibido por primera vez acá en el estudio, ya habíamos dialogado Muito bien feliz, internet. né, Juan? Muito feliz. Esperemos que no sea Não, la com única, certeza, que com tengamos certeza, oportunidad com certeza. de dialogar más veces. Quero te agradecer o Canal 8, né, e dizer ao pessoal aí que acompanha, vou acompanhar, vou para casa, agora vou acompanhar a entrevista do jovem aí, porque é muito bom quando a gente vê jovens ingressando na política, né, ainda mais seguindo o nosso Frente Ampla aqui, que eu considero um grande exemplo aí de política, de congregação de setores de esquerda. Vocês aqui têm essa facilidade que nós no Brasil temos dificuldade, né? Eu não sei, eu acho que talvez porque muitos não sejam, né? Se dizem que são de esquerda e não são de esquerda. Nós temos dificuldade de englobar todos juntos aí. Agora está o processo das federações aí e está realmente muito difícil. Claro.